vamos mudar de assunto e falar sobre um tema, gente, que apesar de ser um pouco escondido, é essencial para nossa saúde, o intestino. Você sabia que ele é como o motor do nosso corpo? Pois é, ele tem um papel fundamental no nosso bem-estar, na nossa energia e até no nosso humor. E para bater esse papo de um jeito leve, estamos recebendo a naturopata super fera no assunto, Aniele D'Agostino. Um prazer ter você aqui hoje, Aniele. O prazer é todo meu, Roberta. Obrigada mesmo. Pra gente começar falando desse assunto, né? Eu quero saber qual que é o papel do intestino no funcionamento do nosso corpo. Você já estava me contando aqui nos bastidores que, assim, ele é o primeiro cérebro do corpo. É isso mesmo? É isso mesmo, Roberta. O intestino, ele é o comandante, né? Eu falo que ele é o maestro da nossa saúde. E quando ele não vai bem, esse maestro desequilibra, desafina toda ali a orquestra, né? Então é importante, sim, a gente entender que ele tem um papel fundamental. Muitas das pessoas imaginam que o intestino ele só serve para evacuar, para fazer o cocô, né? E na verdade ele tem a função muito mais do que somente isso, e mesmo essa função ela é muito importante porque ali nós estamos excretando tudo que o corpo não precisa, as toxicidades, né, os processos que ali nos inflamariam, nos trariam doenças. Mas um dos papéis principais do intestino é a absorção do nutriente, aquilo que a gente ingere. Então, se o intestino ele não vai bem, ele não vai absorver a dieta que a gente promove, ele não vai absorver as vitaminas, os minerais. E um papel mais do que importante é a condutividade de neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, né? A serotonina é o hormônio do bem-estar, é onde a gente realmente vai se sentir feliz, vai ter um bem-estar de vida, assim como outros neurotransmissores, todos eles são produzidos no intestino. E o intestino é quem comanda também a imunidade. Então, 73% da imunidade, ele é o responsável. A gente fala, o da Clark, que foi realmente uma cientista, né, do intestino, ela sempre nos traz nos apontamentos científicos de que toda doença nasce do intestino. Então, se ele não vai bem, aí tem problema mesmo. Tem um problema, tem. Olha só, eu mesmo não sabia dessa informação e aposto que você aí de casa também não, viu? Doutora, agora, né, eu tenho visto, pesquisei aí sobre um estudo do The Lancet, ele que mostrou, né, que teve um aumento alarmante de 233% na incidência de doenças inflamatórias intestinais. Quais são os sintomas mais comuns que a gente consegue identificar? O porquê disso? Nós temos tido bastante aumento mesmo das doenças inflamatórias intestinais, isso por vários fatores. Primeiro, pela má alimentação, os alimentos industrializados, aditivos químicos, agrotóxicos, né? Tudo isso vai inflamando nossa mucosa intestinal e vai permeando, inclusive, essas toxicidades na corrente sanguínea, né? E aí vira ali um ciclo de bola de neve, vamos dizer, né? Todo o processo sistêmico vai se inflamando. E a maior parte, né, das pessoas, elas até não entendem o que esses sintomas podem estar relacionados a esse processo inflamatório. Por exemplo, uma simples dor de cabeça pode ser um processo inflamatório intestinal. A pessoa que come o glúten, né, ela tem um processo inflamatório que pode gerar enxaqueca e cefaleias por processos inflamatórios. Outros sintomas muito comuns é distensão abdominal. Então, acorda até magrinha e chega no final do dia, o botão já está pedindo ali para ser aberto. Então, essas distensões abdominais são fermentações intestinais, que pode ser recorrente a um alimento que tem uma sensibilidade ou parasitose também, né? Que a gente tem tido aí um número muito grande de parasitose intestinal nos nossos pacientes. E fatores como cansaço, fadiga, né, indisposição. E um dos fatores que é o que eu mais falo, inclusive a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o livro, né, que eu trouxe para te apresentar, é que de fato os sintomas neurológicos, então depressão, a ansiedade, quem hoje não sofre com ansiedade, né? Verdade. E está relacionado ao intestino. Então praticamente mais de 260 desequilíbrios de saúde estão relacionados ao intestino. Praticamente todos esses desequilíbrios, quando a gente ajusta o intestino, eles melhoram naturalmente, vão regularizando, repolarizando a sua parte ali estrutural. Você comentou aí, né, sobre essa questão da alimentação. Eu queria saber como é que ela afeta, né, o intestino e quais são os alimentos que prejudicam, assim, os que de primeiro vem na sua cabeça. Esse corta da dieta. Tá, o que a gente sempre fala, Roberto, são os 3 mais inflamatórios do intestino. É o glúten, né? Então o glúten é como se ele fosse uma cola, uma proteína que ela é indigesta para o intestino. E tem muitos pacientes que falam, mas antigamente, né, a gente até comia, quando era criança não fazia tão mal. Então assim, ele foi modificado, o glúten, a farinha de trigo, ela está muito modificada e ela está muito inflamatória. Então
um dos principais para quem tem desconforto intestinal, cortar esse ingrediente já vai fazer muita diferença, né, na condutividade de saúde intestinal. O segundo é o leite, né? O leite, ele é extremamente inflamatório para o intestino e não é só pela lactose. A maior parte das pessoas fala, é lactose, toma leite sem lactose. A lactose é um açúcar do leite, que também não é benéfico, é prejudicial, mas o que mais traz de prejuízo no leite é a caseína, é a proteína do leite. E ela é extremamente inflamatória para o intestino. Então, também pessoas que querem ter mais saúde intestinal, tirar, cortar, né, utilizar de outros tipos de leite. Hoje a gente tem os leites vegetais, leite de coco, leite de amêndoa, vai fazer bastante diferença. E os derivados desse leite, então queijo, principalmente o queijo branco, né, os danones da vida, então esses são bem prejudiciais. E por último, né, o açúcar. Eu falo porque quando falo açúcar, eu falo, não, e o docinho, né? É verdade, é difícil, vilão, sim, é difícil mas se controlar. É difícil se controlar. Mas que a gente tirando ele, nós vamos deixar desses processos degenerativos do nosso organismo e que de fato que ele acaba distribuindo, né? O intestino ele distribui o que a gente ingere e ele vai distribuir também o açúcar para todo o nosso sistema. E o açúcar nos envelhece, né? Ele prejudica a nossa pele, ele prejudica todo o nosso sistema, traz envelhecimento celular. Então, esses 3 ingredientes, se a gente conseguir minimizar, diminuir, excluir, nossa, a vida muda completamente, principalmente o intestino, muito. É o início, eu acredito, então, Com dessa certeza. transformação. Com certeza. Todo. Quando a gente fala de uma dieta balanceada, a gente estava acompanhando, né, as imagens ali de vegetais, tem que ser uma dieta rica. Uma alimentação de verdade que a gente fala, né? O máximo o alimento de verdade, descascar mais e desembalar menos, né? Então, se a gente for associar isso, a gente hoje desembala muito mais do que descasca. Então, vegetais, as frutas, né, os alimentos que são da nossa raiz natural mesmo, né? A nossa naturalidade é consumir esses alimentos naturais. Então, o nosso corpo, ele foi preparado para nutrir, né, e digerir. Ele tem enzimas para digerir esses tipos de alimentos. Ele não tem enzimas para digerir, por exemplo, um refrigerante, né, um alimento industrializado, aditivos químicos. Ele não tem esse suporte. Então, por isso que ele não reconhece e vai criando esses processos inflamatórios. A gente já falou aí, né, de uma dieta mais balanceada, o que a gente deve evitar na alimentação. Agora eu quero saber, além da alimentação, né, quais hábitos do dia a dia impactam na nossa saúde intestinal? Tá, o exercício, atividade física predominante, né, para que a gente possa ter uma boa saúde intestinal. Então, o exercício vai ativar a oxigenação, o que o nosso intestino precisa muito para o processo digestivo é o oxigênio, né? Então, a gente precisa mesmo aderir à atividade física, a hidratação, então a ingestão de água o mais possível alcalina, né? Ou seja, com pH mais elevado. Então, o que a gente pode elevar o pH da nossa água? Com gotinhas de limão, já vai elevar bastante. Então, ela fica muito mais suscetível a gente conseguir ter uma melhor digestão de uma água alcalinizada com limão. Então, isso a gente precisa aderir. E dormir, né? O sono, ele é primordial. Então, a gente precisa ter um bom sono reparador e é durante a noite que o nosso intestino também vai trabalhar ao nosso favor, fazendo os processos regenerativos. E o que é dormir bem? É a gente conseguir minimizar o máximo possível dos impactos que atrapalhem. Uma dica bem legal, Roberta, que atrapalha muito o sono é o celular, né? Então, dormir com o celular no quarto, na cabeceira, a gente fica recebendo aquela ativação de frequência, né? Uma frequência eletromagnética que prejudica muito essa regeneração. E o que tem a ver o sono com o intestino? O nosso intestino é quem conduz a produção da melatonina, né, juntamente com a pineal. E hoje muita gente toma melatonina e aí reflete, né, fala, doutora, não tomei e não teve nenhuma ação. Porque quem vai fazer essa ação é o intestino. Então, assim, o intestino ele tem papel em todas as funções, inclusive nessa regeneração durante o nosso sono e nessa condutividade da melatonina. Uma das coisas que atrapalha, então, a melatonina é realmente essa condução eletromagnética, a luz azul durante a noite, então ficar em telas após as 20 horas, né, essa condutividade da
da foto energética ali, da luz, da condutividade azul, também atrapalha nessa produção. Então, o sono, a gente fazer a higiene do sono. Então, tentar se desligar das redes sociais, a partir do momento que a gente vai chegando em casa, deixar o celular um pouquinho de lado, fazer uma boa leitura, baixando um pouquinho das luzes da casa, né? Fazer exercício de respiração. Então, tudo isso faz parte da boa saúde. É uma missão difícil também, né? Porque cada vez mais a gente vive conectado o tempo inteiro no celular. Então, começar a fazer essa limpeza, esse detox, eu diria, de celular também ajuda. Também ajuda. Falando em detox, né? Muita gente fala sobre isso em relação à saúde do intestino. Faz realmente bem? Hoje é um pouco pejorativa a relação do que se fala de detox, né? Que aí a gente fala, vou fazer o suco detox, o chá detox. Tudo isso vai ajudar um processo detox, mas quem faz a detoxificação do organismo, primeiramente, é o intestino, então é ele que elimina, né, as toxicidades, o fígado e os nossos rins e a pele também. Então, quem faz detox é o próprio organismo. O que a gente vai fazer é estimular ele nesse processo de detoxificação. Então, como que a gente pode proporcionar esse processo? Primeiro, tirando o que está intoxicando. Isso que é importante, né? Porque às vezes a gente toma o suco verde e no almoço está tomando refrigerante. Então, não é o suco verde que vai... Exatamente. Ali, né? Então, como que a gente geralmente faz com o paciente? Por um período. Então, a gente tira um período de uma semana, 30 dias, para ir utilizando dos alimentos que vão ajudando a desintoxicar, os chás, ajustando a alimentação, os ativos e eliminando. O importante é que depois desse processo de desintoxicação, o paciente ele volta diferente, ele não quer mais, o organismo dele liberou aquelas toxicidades, então a toxina não pede mais toxina, que nem um dependente químico mesmo, toxina puxa toxina. Então quando a gente elimina, o corpo facilmente depois ele se readapta. Olha só, tô precisando passar por esse processo, viu? E já vou começar falando então do livro, né, doutora? Isso, vai ter, se é seu, faça uma boa leitura. Esse é um presente, né, que realmente eu quero deixar para a maior parte das pessoas que possam fazer essa leitura. E por que é um presente? Porque foi com muito carinho, um ano, né, me dedicando aos estudos. É um livro que está muito embasado em ciência, inclusive por uma editora americana. Então essa editora, todas as referências, né, dos capítulos têm embasamento científico. E aqui é uma leitura bem dinâmica, onde vai falar sobre parasitose, vai falar sobre as doenças intestinais, como a gente pode reverter todo esse aspecto e obter saúde pelo intestino. Tá? Bacana, fiquei muito feliz aqui com o presente e o nome já diz, né? O intestino é o primeiro cérebro. É o primeiro então, cérebro, tá comprovado, tá aí comprovando que ele é o primeiro cérebro. Então, pra gente que quer melhorar essa parte cognitiva, memória, né? Toda essa condutividade cerebral e neurológica depende do intestino. E aí tá as dicas para que a gente consiga melhorar esse aspecto, inclusive pelos intestinos. Olha só que bacana. Então já vou começar a leitura e também começar a pôr em prática aqui as dicas que a doutora trouxe. Com Obrigada certeza. pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você Prazer hoje. foi todo meu. Obrigada mesmo.